Olá, amigos e amigas do áudio. Vamos dando continuidade aqui à oficina básica de áudio profissional. Se você está caindo aqui de paraquedas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Pedro J, técnico de áudio, e recomendo, se você chegou aqui nesse vídeo e não viu o primeiro, que volte lá no primeiro vídeo que está aí na playlist, certo? E comece pelo começo para não ficar boiando aqui com o que eu estou falando, se você não tem, se por acaso você não tiver os conhecimentos anteriores, né? No vídeo passado nós vimos os fundamentos do áudio, o que é o som, vimos sobre frequência, período, timbre, intensidade, ondas sonoras, e nesse vídeo nós vamos começar a ver os princípios básicos, as noções básicas de eletricidade, tá certo? Então, pessoal, lembrando que eu estou explicando, tentando detalhar ao máximo, estou explicando de forma bem devagar, que é para facilitar a compreensão para quem não tem muita afinidade com a física, Esses conteúdos aqui, eu sei que muita gente já tem alguma experiência, já viu no ensino médio, nas aulas de física, a parte de eletromagnetismo. Então, se você já está mais familiarizado, está mais tranquilo com o conteúdo, eu recomendo que você assista o vídeo numa velocidade mais rápida, E para aqueles e aquelas que tiverem mais dificuldade, eu vou tentar explicar da forma mais detalhada para que não passe batido, para que a gente não corra e acabe atropelando o assunto. Tá bom, pessoal? Então, agora que a gente já viu, no outro vídeo, como é que o som se comporta fisicamente, o que é que constitui esse som, a gente vai ver como é que a gente transforma ele em eletricidade, tá certo? Para que a gente transforma em eletricidade? Para conseguir trabalhar com esse som, conseguirmos modificar e principalmente o foco maior da sonorização, que é amplificar esse som, certo? Que de outra forma não seria possível, tá? Pelo menos não com tanta eficiência, porque antigamente, antes da existência da energia elétrica, já existia artifícios para amplificar o som, tá? Em salas de concerto, em igrejas, teatros. Então, esses prédios eles já eram construídos propositalmente com um formato que favorecesse a propagação do som, A acústica, ela estuda exatamente isso aí, o condicionamento de um ambiente para favorecer as propriedades sonoras desse espaço, tá? Só uma pequena curiosidade, uma forma bem conhecida que se tinha de amplificar som antigamente, sem o uso da energia elétrica, era o gramofone, aquele tocador de disco que era essencialmente mecânico, Não existia nenhuma parte elétrica no gramofone, era apenas o som que era captado do disco que estava girando ali, era captado, e aí ele passava por toda aquela corneta para ser amplificado e as pessoas conseguirem escutar o que estava gravado naquele disco, tá? Mas então, voltando para os dias de hoje, a gente precisa, para poder operar com esse som, poder melhorar esse som, nós vamos transformá-lo em energia elétrica. E para isso, nós utilizamos os transdutores, tá bom? Transdutores
eles são componentes que transformam uma forma de energia em outra, certo? No caso, temos aqui dois exemplos de transdutores. O microfone, que ele vai transformar a energia acústica, a energia mecânica, né, de movimentação de ar, ele vai transformar em energia elétrica, que vai sair pelo cabo, e o alto-falante, certo? O alto-falante, ele faz exatamente o inverso do microfone, né? Ele recebe energia elétrica e vai fazer vibrar aqui o cone dele, fazendo o som ser transformado novamente em movimentação de ar, tá? Eu vou deixar aqui um vídeo que explica como funciona um alto-falante, certo? Mostrando por dentro do alto-falante o que é que existe dentro dele, tá? Mas só uma breve explicação aqui. O alto-falante ele é constituído por um ímã permanente de grande intensidade na parte traseira e um conjunto móvel, tá? Esse conjunto móvel é responsável por movimentar o ar que está na frente dele e ele é preso a uma bobina, tá? Essa bobina, uma bobina é uma grande quantidade de fio enrolado, certo? E aí quem estudou eletromagnetismo no ensino médio provavelmente vai lembrar disso aí, né? Quando você passa uma corrente elétrica por um fio, você gera um campo eletromagnético. Então, a bobina ela é constituída por vários fios enrolados justamente para aumentar esse campo magnético e aí, em interação com o campo magnético do ímã, vai fazer esse cone, né, esse conjunto móvel do alto-falante ser atraído ou repelido, né, causando a movimentação dele. Então, agora que nós estamos falando sobre eletricidade, né, nós precisamos estabelecer aqui algumas noções básicas de quais são os princípios da eletricidade, tá bom? Então, nós vamos ver o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência e o que é potência, tá? Então, vamos começar pela tensão. A tensão é a diferença de potencial, tá certo? O símbolo dela é o V, tá? E ela é medida em volts, né? Vocês provavelmente já viram essa unidade de medida em algum lugar, né? Ela é em homenagem a Alessandro Volta, que foi quem inventou a pilha, né? Isso faz mais de 200 anos, tá certo? Então, para entender o que é a tensão elétrica ou a diferença de potencial, nós vamos fazer uma analogia aqui com a pressão de água, certo? Que fica mais fácil de visualizar, né? Embora a gente não consiga ver a eletricidade, mas a água todo mundo vê e sente a água, então uma analogia que facilita, porque a gente já entende mais ou menos como a água funciona, tá? Então, a tensão ela é como a pressão da água. Você tem na sua casa, no prédio que você mora, uma caixa d'água que está em um nível mais alto, certo? E aí você tem a sua torneira em um nível mais baixo. Então, nesse ponto mais baixo, você tem pressão de água, tá? Porque existe uma diferença de pressão entre o local em que a caixa d'água está, mais alto, e o local que você vai utilizar essa água, certo? Se você tivesse a torneira no mesmo nível da caixa d'água, você não teria pressão de água, certo? Da mesma forma funciona a tensão. A tensão é a diferença, né, medida em volts, entre um ponto do circuito com potencial mais alto e um ponto do circuito com potencial mais baixo, tá? Você precisa sempre ter dois pontos para poder ter uma diferença de potencial. Não existe tensão elétrica se você olhar apenas um ponto,
tá bom? Então, um bom exemplo disso é a pilha, certo? A pilha, ela tem dois terminais. Tem um polo positivo, certo? Que vai ter potencial elétrico alto, e um polo negativo, que tem potencial elétrico baixo. Então, entre esses dois potenciais, existe uma diferença de potencial, tá? Uma pilha dessas comuns vai ter uma diferença de potencial entre o positivo e o negativo de 1,5 volt, certo? O instrumento usado para medir, para quantificar essa diferença de potencial é o voltímetro, tá? Mais para frente nós vamos falar sobre instrumentos de medição. A tensão, ela pode tanto ser contínua como a de uma pilha, que vai sempre ter um potencial no polo positivo maior do que o potencial no polo negativo, ou ela pode ser alternada. Um exemplo muito comum de tensão alternada é a rede elétrica, tá? É a tomada que tem aí na sua casa, certo? Na tomada não existe um positivo e um negativo, certo? A gente tem um fase e um neutro. E aí a tensão presente no condutor fase vai alternar entre positivo e negativo com relação ao neutro. E aí nós já vimos que tudo que alterna tem uma frequência, não é? Você provavelmente já deve ter visto na parte de trás de algum equipamento eletrônico especificando a frequência de 60 Hz, que é a frequência da rede elétrica aqui no Brasil, tá? Em alguns outros países é usada a frequência de 50 Hz, mas aqui no Brasil a rede elétrica opera em 60 Hz, ou seja, 60 vezes por segundo a tensão vai variar entre positiva e negativa no fase com relação ao neutro. Então, pessoal, você deve imaginar que, como nós já vimos, que o som ele é uma vibração, né? Ele vibra numa determinada frequência, ele alterna entre mais pressão e menos pressão de ar. Quando nós convertemos isso para eletricidade, nós temos um sinal de tensão alternada, tá bom? E aí, falando sobre tensão alternada e tensão contínua, você provavelmente já viu esses sinais aqui, AC e DC. Então eles vêm do inglês, significa AC significa corrente alternada e DC significa corrente contínua. Então essa inscrição AC e DC está presente também na especificação de entrada de energia de vários equipamentos eletrônicos, certo? Por algum motivo, popularizou-se mais esse termo de corrente alternada ou corrente contínua, tá? Mas quando a corrente é alternada ou contínua, a tensão também será da mesma forma, tá certo? Então, já que estamos falando de corrente, vamos aproveitar para definir o que é a corrente, tá? A gente viu que a tensão é a diferença de potencial entre um ponto e outro de um circuito elétrico, certo? Já a corrente, ela é o fluxo de elétrons, certo? Ela é a energia efetivamente fluindo através desse circuito, tá bom? O símbolo da corrente é um I maiúsculo, tá? E ela é medida em amperes, tá? Ampère é uma homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. Vamos voltar aqui para a nossa analogia com a água. Enquanto a tensão seria equivalente à pressão de água, a corrente ela vai ser equivalente ao fluxo de água, certo? Se nós temos uma torneira fechada, naquele ponto nós temos pressão de água, mas não está fluindo água nenhuma por aquele ponto, correto? Então, para que exista fluxo de água, nós temos que abrir essa torneira. No circuito elétrico,
Para que exista fluxo de corrente, nós precisamos fechar o circuito, isso é, fazer com que a energia possa passar do ponto com maior potencial para o ponto de menor potencial, tá? Então, quando nós temos um circuito composto por uma bateria e uma lâmpada, tá, interligados, a corrente ela vai sair do polo positivo da bateria, passar pela lâmpada e retornar pelo polo negativo, tá bom? Se nós abrirmos o circuito, isso seria equivalente a fecharmos a torneira da água, tá? Nós não temos mais passagem de energia elétrica, de corrente elétrica. É exatamente isso o que o interruptor faz, tá? Quando você desliga o interruptor, você abre o circuito, desconecta uma parte da outra e aí não passa corrente para acender a lâmpada, tá bom? Da mesma forma que para passar mais água em um cano precisamos de um cano mais grosso, quando temos um circuito em que precisamos que passe mais corrente elétrica, nós precisamos usar um fio mais espesso, tá bom? A espessura de um fio nós chamamos de bitola, tá? Ela é medida em milímetros quadrados, tá certo? O instrumento que é usado para medir a corrente é o amperímetro, tá? E para fazer essa medição, a gente precisa abrir o circuito e inserir o amperímetro no meio do circuito. Então a corrente vai passar pelo amperímetro ao mesmo tempo em que passa pela carga, tá certo? Enquanto a tensão ela é definida pela fonte, ou seja, uma bateria de 12 volts, ela vai ter 12 volts, se estiver carregada, lógico, né? Se ela estiver em perfeitas condições, ela vai ter sempre 12 volts, independente da carga que a gente ligue nela. Já a corrente, ela vai depender da carga, tá? Ela não depende da fonte, ela depende da carga. A carga que vai consumir uma determinada corrente daquela tensão que está sendo oferecida a ela, tá certo? Então, o que vai definir qual é a corrente que passa por um circuito é a resistência desse circuito, tá certo? A resistência, como o próprio nome diz, ela é a dificuldade que a corrente elétrica vai ter para passar por um circuito. Então, todas as cargas elétricas têm uma resistência, tá? Quando eu estou falando de carga, eu estou falando das coisas que consomem energia, tá? Pode ser uma lâmpada, um motor, um alto-falante, tudo vai ter uma resistência própria, tá bom? E aí, quanto mais alta for essa resistência, menos corrente vai passar pelo circuito, e quanto mais baixa for a resistência, mais corrente vai passar pelo circuito, tá certo? Então, a resistência, quando a gente olhar em uma fórmula, a resistência vai estar representada pela letra R e a unidade de medida é ohms, certo? O símbolo é esse ômega maiúsculo, tá? Em homenagem ao físico alemão Georg Ohm, tá certo? Então, pessoal, só reiterando, a corrente que vai circular em um circuito vai depender da resistência da carga, tá bom? Mas se a gente tiver mais de uma carga, aí vai depender da forma como essas cargas estão associadas, tá bom? O resistor, ele é um componente eletrônico, tá? Esse aqui é o símbolo dele, e ele tem a finalidade de dissipar energia elétrica, tá? Ele pode ser utilizado muitas vezes para limitar a quantidade de corrente elétrica que vai passar por um certo circuito, tá bom? E quando nós falamos associação de resistor, na verdade nós estamos, você pode entender como associação de cargas no geral, tá? Porque dificilmente a carga de um circuito elétrico vai ser apenas um resistor. Mas nós podemos simplificar as cargas como se fossem resistores,
tá? Existem exceções, mas nós estamos começando aqui pelo começo, então nós vamos falar de cargas resistivas, tá bom? Se nós olharmos na traseira de um alto-falante, vai ter sempre especificado a impedância dele, tá? A impedância, ela é análoga à resistência, tá? A impedância é o comportamento de cargas em tensão alternada, tá? Quando submetidas a uma corrente alternada. Para efeitos de cálculo e de explicação, a gente pode considerar impedância e resistência como se fosse a mesma coisa, tá bom? O cálculo que a gente faria para resistência é o mesmo cálculo para impedância. Então nós vamos usar aqui como exemplo prático, né, que nós nos deparamos muitas vezes com esse tipo de associação, a associação de mais de um alto-falante em um circuito, tá? O som ele sai de um amplificador que amplifica, né, aumenta a amplitude do sinal para alimentar os alto-falantes, tá? E aí você tem mais de um alto-falante ligado na mesma saída do amplificador, tá certo? Então nós precisamos entender como é que a energia se comporta passando por mais de uma carga, tá? Isso vai depender da forma como essas cargas, como esses alto-falantes, estão ligados na saída desse amplificador, tá? Uma forma de ligar as cargas é em série, tá? Aqui temos o exemplo de uma ligação em série de dois alto-falantes, tá bom? Quando nós fazemos uma ligação em série, a corrente ela vai passar igualmente pelos dois alto-falantes, tá? Ela vai passar por um, da saída de um, ela vai para a entrada do outro e aí vai retornar pela saída do outro, tá certo? Então, para determinar a resistência final, né, a resistência equivalente do circuito, nós somamos a resistência das cargas, tá? No caso, a impedância das cargas. Nesse exemplo aqui, nós temos dois alto-falantes com impedância de 4 ohms, certo? Então, isso é o equivalente, tá? É a mesma coisa que nós termos um único alto-falante com a impedância de 8 ohms, tá? Que vai ser a soma dos dois alto-falantes de 4 ohms, tá certo? A outra forma que nós podemos associar resistores é em paralelo, tá bom? Nesse caso aqui, a corrente que vem do amplificador vai se dividir entre os dois alto-falantes que estão no sistema, certo? Uma parte delas vai passar por um alto-falante, outra parte vai passar pelo outro alto-falante e depois as duas se juntam novamente e retornam, tá certo? Como é que a gente calcula isso daqui? Existe uma fórmula, tá bom? Vai ser o valor da primeira resistência multiplicado pelo valor da segunda resistência dividido pela soma dos valores das resistências, tá bom? Nesse exemplo aqui, são dois alto-falantes de 8 ohms, tá? Então, o nosso cálculo ele vai ficar da seguinte forma, né? Vai ser 8 multiplicado por 8, que dá 64, dividido por 8 mais 8, que é 16, tá? Então, a resistência equivalente desse circuito aqui vai ser 64 dividido por 16, que é 4. Então, vamos ter 4 ohms. Esses dois alto-falantes em paralelo são o equivalente a um único alto-falante de 4 ohms, tá certo? Só um macete para a gente calcular isso aqui, tá? Essa fórmula ela vale com diferentes resistências, tá bom? Mas no áudio, dificilmente a gente vai associar em uma mesma saída de um amplificador alto-falantes diferentes, tá? Normalmente a gente junta somente alto-falantes iguais, de mesma impedância, tá certo? Então, o macete para a gente agrupar alto-falantes de mesma impedância é que a impedância final vai ser a metade
da impedância de um alto-falante, tá bom? Quando a gente agrupa dois alto-falantes, eles vão ter juntos a impedância da metade de um alto-falante, tá? Então, dois alto-falantes de 8 ohms juntos dá 4 ohms. Se fossem dois alto-falantes de 4 ohms juntos, daria 2 ohms, tá certo? Esse é um macete fácil, é só dividir pela metade. Existe ainda, pessoal, a gente pode encontrar em algumas instalações de som essa outra forma de associação, tá certo? Essa aqui é a associação série-paralelo, tá? Nós temos dois conjuntos de alto-falantes ligados em série e esses dois conjuntos estão em paralelo, tá certo? Nesse caso aqui, para a gente calcular a resistência final do conjunto do circuito, nós podemos fazer em etapas, tá bom? Primeiro a gente calcula os que estão em série, tá? Então, isso aqui vai ser equivalente a dois alto-falantes de 16 ohms em paralelo, tá bom? Então, dois alto-falantes de 16 ohms em paralelo, nós já vimos que o resultante é a metade, então o equivalente a esse circuito aqui vai ser 8 ohms, tá certo? Pessoal, só uma observação aqui de por que a gente precisa saber calcular a associação de resistores, tá? Na sonorização, quando nós estamos dimensionando, quando nós estamos montando um sistema, dependendo do número de caixas de som que a gente tem, nós precisamos saber associar essas caixas de som da forma correta para a gente conseguir aproveitar melhor a potência do amplificador, tá? Sem correr o risco de danificar, né, ou de reduzir a vida útil desse amplificador. Porque os amplificadores, eles têm na especificação deles, tá? No manual deles vai ter dizendo isso aí, qual é a impedância mínima que eles podem trabalhar, tá bom? Então, dependendo da quantidade de caixas de som que a gente tem e da ligação que a gente fizer, a gente pode ultrapassar esse limite e danificar o circuito do amplificador, tá certo? Então, agora nós vamos ver o que é a lei de Ohm, tá certo? A primeira lei de Ohm, ela relaciona matematicamente essas grandezas que a gente acabou de ver aqui, né? Tensão, resistência, corrente, tá certo? E aí ela nos dá essas três fórmulas aqui, tá bom? Que na verdade não são três fórmulas, isso aqui é a mesma fórmula, apenas escrita de formas diferentes, tá bom? Então, calma aí quem não é muito adepto, não é muito chegado na matemática, não precisa se preocupar, porque a gente vai explicar aqui e entender direitinho como é que a gente aplica isso aqui, tá certo? O que nós temos aqui são os três elementos que nós acabamos de ver, tá certo? Tensão, resistência e corrente, tá bom? Lembra das letrinhas lá que representam cada um dos três, tá certo? Se você não estiver lembrando aí, volta lá e dá uma relembrada, tá certo? A lei de Ohm nos permite, sabendo dois valores, descobrir qual é o terceiro, certo? Calcular o terceiro valor. Então, se nós sabemos qual é a resistência e qual é a corrente que passa em um circuito, nós podemos calcular a tensão, tá bom? Da mesma forma, se nós sabemos a tensão e sabemos a resistência, nós conseguimos calcular a corrente, e se nós sabemos a tensão e a corrente, nós conseguimos calcular a resistência. Tá certo, pessoal? Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Primeiro, só para tranquilizar quem não gosta muito da matemática, a menos que você vá prestar um concurso nessa área, você não precisa decorar essa fórmula, tá bom, pessoal? O importante é a gente saber da existência da fórmula para poder pesquisar numa situação que a gente estiver precisando
e saber aplicar a fórmula correta, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu tenho um circuito aqui na saída de um amplificador e eu estou medindo uma tensão de 80 volts na saída desse amplificador, tá certo? Eu tenho um alto-falante lá de 8 ohms, tá bom? Então a resistência desse meu circuito é 8 ohms, tá? Eu quero saber qual é a corrente que está passando por esse circuito, tá bom? Vou deixar quem quiser fazer a conta aí rapidamente, tá? Se quiser pausar o vídeo. Então, nós vamos selecionar aqui, dentre essas 3 fórmulas aqui, qual é a que vai ser mais adequada para a gente, né? Nesse caso, nós sabemos a tensão e nós sabemos a resistência. Nós queremos saber a corrente. Então, nós vamos utilizar essa fórmula daqui, tá certo? Nós vamos pegar 80 volts, né? A tensão 80 volts, dividido pela resistência, 8 ohms, tá certo? Então, nosso resultado desse exemplo aqui que nós utilizamos vai ser 10 amperes, a corrente que passa por esse circuito. Entendido, pessoal? Mais para frente a gente ainda vai utilizar a primeira lei de Ohm para fazer outros cálculos, tá certo? Então, guarda aí no coração, tira um print, anota em algum lugar, porque no áudio a lei de Ohm vai ser tão útil quanto a associação de resistores, tá certo? Então, vamos passar aqui um pouco para frente e introduzir o conceito de potência, tá? O que é a potência? A potência ela é definida como a capacidade das cargas de executar trabalho, tá? Ela é medida em watts, é uma homenagem ao engenheiro James Watt, e foi criada inicialmente para designar a potência de motores a vapor, tá? O que é que vai ser essa capacidade de executar trabalho? Vai depender da carga, tá? Vai depender do que a carga faz. Ela é como se fosse a força de uma carga, tá? Se a carga é um motor, a potência vai ser a capacidade desse motor de produzir movimento, tá? Se a carga é uma lâmpada, vai ser a capacidade dessa lâmpada de iluminar, tá? Se a carga é um chuveiro elétrico, vai ser a capacidade desse chuveiro elétrico de produzir calor e esquentar a água, tá certo? Então, a potência, ela foi criada para você poder quantificar e comparar entre equipamentos distintos a capacidade desse equipamento de realizar a função dele, tá bom? Quando a gente está falando de amplificadores de áudio, a potência que vai ter descrita neles vai ser a capacidade deles de alimentar a caixa de som, que vai transformar essa potência em som, tá? Então, quanto maior a potência de um amplificador, maior será a capacidade dele de produzir som, tá certo? Eletricamente, a potência é definida como o produto da multiplicação da corrente pela tensão, tá certo? Então, nós temos essa fórmula aqui, e já que a gente já viu na lei de Ohm que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência, então uma outra forma de calcularmos a potência de um equipamento, se não tivermos a informação da corrente, é pegarmos a tensão ao quadrado, ou seja, a tensão multiplicada por ela mesma, e dividir pela resistência, tá bom? Essas são as duas formas que nós podemos calcular a potência, tá? Então, para exemplificar aqui a potência, nós podemos utilizar aquele mesmo exemplo que utilizamos na lei de Ohm, tá? Nós temos o amplificador, que fornece uma tensão de 80 volts, tá? E temos uma carga, né? Temos uma resistência no nosso circuito de 8 ohms, tá? Nós já calculamos, já vimos que a corrente no circuito é de 10 amperes, certo? Então, utilizando a fórmula que diz que a potência
vai ser igual a tensão multiplicado pela corrente. A potência que nós temos nesse alto-falante vai ser igual a tensão, ou seja, 80 volts, multiplicado pela corrente de 10 amperes. Então, nossa potência vai ser 80 multiplicado por 10, igual a 800 watts, certo? A outra forma da gente descobrir a potência, se a gente não soubesse qual era a corrente, seria utilizando os dados que a gente tem da tensão e da resistência da carga, tá? Então a gente aplicaria a outra fórmula, que seria a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então vamos fazer na calculadora para ficar mais simples, tá? Então seria 80 ao quadrado, que daria 6.400, dividido pela resistência, que é 8, tá? Então chegaríamos ao mesmo resultado, 800 watts, tá bom? Então, pessoal, só para finalizar esse vídeo com os fundamentos de elétrica, né, nós vamos falar sobre uma unidade que não é uma unidade elétrica, tá? Mas é amplamente utilizada no áudio e nós vamos ver ela muito daqui para frente. E eu não queria explicar ela antes de explicar os conceitos básicos de elétrica. Por isso que eu não falei ainda no primeiro vídeo, tá? Eu deixei para explicar agora, que é o decibel, tá? O decibel, ele é abreviado pelas letras dB, tá? E é uma unidade de medida relativa e adimensional. O que é que significa isso? Significa que ele é uma unidade que depende de outras unidades, tá? Ele vai vir sempre associado a outras unidades e ele depende de um referencial para poder significar alguma coisa. Deixa eu usar como exemplo uma unidade relativa e adimensional que nós todos somos muito acostumados no nosso cotidiano, que é a porcentagem, tá? A porcentagem, ela também é relativa no sentido que ela está sempre associada a uma outra unidade, tá? Por exemplo, não adianta de nada eu dizer que um pacote de arroz está na promoção e está custando 50%. O que é 50%? Né? Nós precisamos saber quanto era o 100%, tá? Quanto era o valor original desse pacote de arroz, tá? 50% não representa nada se eu não souber quanto era o 100%. Então, se eu souber quanto era a minha referência, tá? Por exemplo, o pacote de arroz custava R$10, então sabendo que ele está custando 50%, agora eu sei que ele está custando R$5, tá bom? O decibel funciona exatamente da mesma forma, só que enquanto a referência da porcentagem é o 100%, a referência do decibel é o 0 decibel, ou 0 dB, tá bom? Valores positivos vão significar algo maior do que a referência, e valores negativos em decibel vão significar valores menores do que a referência, tá certo? Só uma curiosidade, o decibel ele equivale a 1/10 de um bel, tá? O bel ele foi uma unidade criada pelo cientista Alexander Graham Bell, tá? Talvez vocês já tenham ouvido falar desse cara. Ele foi a pessoa que popularizou o telefone como meio de comunicação, tá? Então o bel ele foi definido inicialmente para quantificar a perda de sinal em linhas telefônicas de grandes distâncias, tá certo? Para o uso no áudio, acabou ficando mais cômodo utilizar essa unidade dividida por 10, né? O décimo da unidade bel, que é o decibel, tá bom? No áudio, ele é amplamente utilizado para representar a variação de níveis de sinal nos equipamentos ou em partes de equipamentos, tá? Se nós virmos representado em um equipamento 0 dB, significa que o nível do sinal de áudio
vai ser igual na saída desse equipamento ao que era na entrada. Ele não vai sofrer alteração com relação à sua amplitude, tá? Já quando temos valores positivos, esse sinal está sofrendo um ganho, ou seja, está sendo amplificado. Valores negativos vão significar que esse sinal está sendo atenuado, ou seja, ele está saindo num nível mais baixo do que o que ele entrou, tá certo? O decibel é uma unidade logarítmica e se tornou muito adequada para a medição de potências de áudio porque quase todas as percepções humanas, inclusive a nossa audição, são logarítmicas, se comportam de forma logarítmica. Por exemplo, se você tem uma pessoa que está a 1 metro de você e essa pessoa anda mais 3 metros, passa a ficar a 4 metros de distância de você, você vai notar facilmente que a sua distância para essa pessoa aumentou consideravelmente. Já se essa pessoa está a 1000 metros de distância e ela se afasta mais 3 metros, você muito provavelmente não vai nem perceber, né? Porque quanto maiores as unidades ficam, mais difícil se torna a nossa percepção. Uma variação pequena em um total muito grande acaba se tornando insignificante. Já quando nós estamos falando de unidades logarítmicas, como o decibel, não importa se a diferença foi de 1 decibel para 4 decibéis ou de 1000 decibéis para 1003 decibéis. Um incremento de 3 decibéis vai ter sempre a mesma sensação auditiva para a gente, não importando qual era o valor anterior. A expressão matemática que define 1 decibel, quando nós estamos relacionando unidades de potência, tá? Quando nós estamos trabalhando com valores em watts, depois eu vou explicar melhor por quê e qual é a diferença de quando nós estamos trabalhando com outros valores, tá? Vai ser essa fórmula aqui. Tá? Vai ser 10 vezes o logaritmo da potência que nós estamos medindo dividido pela potência inicial, certo? Nossa potência de referência, tá bom? Podem ficar calmos porque a gente não vai precisar utilizar essa fórmula para calcular, tá? Eu estou colocando ela aqui apenas para ilustrar, certo? Mas a gente não vai ter que fazer conta utilizando essa fórmula aí não, tá certo, pessoal? Eu vou deixar aí uma tabela com alguns valores conhecidos, tá? E suas respectivas relações, tá certo? A partir dessa tabela a gente já consegue calcular praticamente qualquer coisa, tá bom? Então, pessoal, por que eu especifiquei que a gente estava falando de potência? Porque o cálculo utilizando decibéis vai ser diferente quando a gente estiver falando de potência ou quando a gente estiver falando de tensão, corrente, pressão de ar, litros d'água, quantidade de pessoas, enfim, nós podemos usar a escala de decibéis para relacionar quaisquer outras unidades, tá certo? Então, como eu falei, o decibel ele foi criado, certo, para quantificar a perda de potência, tá? E potência, como a gente acabou de ver, está relacionado ao quadrado da tensão, tá certo? Então, enquanto a gente tem uma dobra de tensão, por exemplo, enquanto nós multiplicamos a tensão por 2, nós estamos, na verdade, multiplicando a potência por 4, tá? Por 2 ao quadrado, que é 4, certo? Então, por isso que essa tabela aqui vai ter valores diferentes para uma mesma relação em decibéis, se nós estamos falando de potência ou se nós estamos falando de outras unidades, tá certo? Por isso essas duas colunas. Então vamos entender um pouco o que é que significam esses valores e quais são os mais importantes da gente saber, tá? Um acréscimo de 3 decibéis é o mesmo que nós dobrarmos a potência, tá bom? E isso vale
sucessivamente. Mais 3 decibéis, totalizando 6 decibéis, é o mesmo que multiplicarmos por 4 a potência, tá? Da mesma forma, para valores negativos, um decréscimo de 3 decibéis significa nós dividirmos a potência por 2, tá certo? Pessoal, o uso de uma unidade logarítmica pode parecer bastante complicado, né? Pode parecer que dificulta muitas coisas, mas quando a gente está falando de áudio, na verdade facilita, porque torna muito mais simples a gente fazer somas de estágios consecutivos de amplificação e atenuação de sinal, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho vários equipamentos ligados em sequência, tá? Em um deles eu vou ter uma atenuação de 6 dB, em outro eu vou ter um ganho de 18 dB, tá? Depois eu vou ter mais uma atenuação de 2 dB e por fim mais um ganho de 10 dB. Se eu estivesse trabalhando com valores absolutos, eu teria que fazer várias contas de multiplicação e divisão para poder saber qual seria a minha relação de sinal do começo ao final dessa cadeia, tá certo? Mas quando a gente está trabalhando com decibéis, a gente vai simplesmente somar e subtrair esses valores, certo? Então eu vou ter menos 6 dB, mais 18 dB, menos 2 dB, mais 10 dB, que somando isso tudo vai ser igual a mais 20 dB, tá? 20 dB vai significar um ganho de potência, como a gente viu na tabelinha ali, um ganho de potência de 100 vezes, tá certo? Então a potência do meu sinal na saída desses equipamentos vai ser 100 vezes maior do que o da entrada, tá certo? Eu vou dar aqui um outro exemplo de como a gente pode somar e subtrair valores dessa tabela para conseguir chegar a valores conhecidos, tá? Então, por exemplo, se eu digo que eu tenho em determinado equipamento um ganho de 17 dB. 17 decibéis não está aqui na nossa tabela. Porém, nós podemos fracionar essa operação em 2 etapas, tá certo? Nós sabemos que 17 é a mesma coisa que 20 menos 3, certo? Então, se nós sabemos que 20 decibéis significa um ganho de 100 vezes na potência, e nós sabemos que menos 3 decibéis significa dividir um valor por 2, então 17 decibéis vai ser a mesma coisa que um ganho de 100 dividido por 2, ou seja, um ganho de 50 vezes na potência, tá certo? Viram aí como essa unidade pode parecer difícil, mas às vezes apenas sabendo alguns valores conhecidos, a gente consegue fazer de cabeça uma conta que é precisar de uma calculadora científica. Pessoal, esse tema ele é realmente um pouco difícil mesmo de entender, tá? Como eu falei, eu sou técnico, não sou professor, então vocês perdoam aí a minha didática, tá? Mas eu juro que eu estou tentando explicar da forma mais clara possível. E aí, quando a gente estiver aplicando, tá? Nos próximos vídeos a gente já vai começar aplicações práticas, tá? Essa parte mais teórica, essa parte mais de fundamentos mesmo, dos princípios, tá acabando aqui. A partir do próximo vídeo a gente já está indo se adentrando mais na prática, tá bom? Então eu acredito que vai ficar um pouco mais fácil de entender quando a gente estiver aplicando de verdade os conhecimentos que a gente viu aqui. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui, tá? Se você tiver interesse em continuar acompanhando aí a oficina, se inscreva aí no canal e assista aí os outros vídeos aí na playlist, tá? Quando tiverem todos os vídeos já postados, eles vão estar todos organizados numa playlist, tá bom? E até o próximo vídeo.
Tá certo, pessoal?